Boa noite a todos, sou Priscila Koller, do PK Cursos de Terapias. E hoje estamos continuando o nosso estudo sobre o livro O Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Vamos então ao capítulo 1, o que é o caminho. Então aqui ele já vai introduzir como funciona isso, que nós vamos estudar aí durante todo o decorrer do livro, né? O caminho é muito parecido com uma famosa jornada do herói, apresentada em 1949 por Joseph Campbell. Então, Joseph Campbell trouxe esse termo, jornada do herói. Inclusive, esse termo, essa dinâmica, né, da jornada do herói, ela é utilizada até em Hollywood. É utilizada também em terapias como junguianas, porque fala muito do simbólico, é usado no jogo Mahalila, o pessoal que já participou comigo desse jogo, é um jogo de autoconhecimento, né? Então, é muito utilizado para representar a jornada do próprio ser humano, né? Então, é como o ser humano está sempre, né, numa zona de conforto, sempre em algum momento da sua vida está numa zona de conforto. E a vida acaba chamando, convidando esse ser humano para sair dessa zona de conforto. Porque ali fora, onde ele está sendo convidado para ir, é que está o aprendizado da vida, né? Aquilo que ele precisa aprender, os seus desafios, tá? Então, o caminho, ele se assemelha com essa jornada do herói, né? E ele vai explicando aqui que essa busca interior requer coragem, passa por regiões de trevas e conduz à maturidade. Ou seja, com essas palavras, ele está querendo nos dizer que não é um caminho muito fácil, né? É um caminho que realmente exige de nós, exige que a gente enfrente as nossas dificuldades, enfrente os nossos medos, porque é um caminho realmente desafiador, né? E é o que acontece nos contos de fadas, por exemplo, que também tem essa tônica, né? Naqueles filmes de Hollywood, né? Onde o herói sai em busca de alguma aventura, ou em busca de desvendar alguma coisa, de conquistar algo, né? E ele sai daquele ponto inicial onde ele estava num perfeito conforto, num equilíbrio, né? Aí eu me lembro bem do filme O Senhor dos Anéis, onde Frodo também teve que sair em busca lá daquele objetivo de levar o anel, né? De carregar o anel durante toda a sua vida ali, para atingir determinado objetivo. E foram muitos desafios para ele. E Frodo foi muito desafiado, tá? Então, isso é só uma metáfora para que a gente possa fazer essa analogia da nossa própria vida, né? Lógico que nós não estamos num conto de fadas, nós não estamos num filme de Hollywood, né? Nós estamos na nossa vida. Só que a dinâmica é basicamente a mesma. Quando nós temos algo para enfrentar da nossa vida, no nosso próprio ser, nós saímos dessa zona de conforto, muitas vezes a gente quer desistir, a gente quer voltar para o nosso cantinho seguro, para o nosso lugarzinho ali conhecido, e a gente resiste, né? Resiste de sair daquele lugar seguro, daquela zona de conforto, porque a gente sabe que ali nós encontraremos os desafios. E os desafios estão no externo? Não, está aqui no interno. Então, o livro traz essa ideia, né, de que nós vamos nos desafiar, vamos desafiar as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios medos, vamos dar novo sentido à nossa vida. E esse é o maior desafio nosso, né? E esse desafio, com certeza, vai nos levar a essas regiões de trevas, porque nós vamos sofrer ali, em muitos momentos, iremos sofrer, teremos dor, né? E crescimento dói, o crescer dói. Por quê? Porque nós vamos precisar rever
muitas crenças que nós temos já arraigadas há muitos anos, né? Estamos aí com crenças já cristalizadas no nosso ser, crenças que a gente traz lá de trás, que a gente traz lá dos nossos antepassados, dos nossos, daqueles que vieram antes de nós, né? Que a gente aprende, com quem a gente aprendeu, tá? Então a gente vai trazendo, e na verdade não são só nossos pais, né? Porque os nossos pais aprenderam com os pais deles, e assim vai. Então, na verdade, a gente tem crenças que muitas vezes são até, a gente nem imagina de quanto tempo que é, né? A gente não consegue nem imaginar, porque não é só de uma geração, são de mais, é mais de uma geração. E nós estamos ali carregando essas crenças e agindo de acordo com elas. Então, imaginem para a gente sair desse estado comum, disso que a gente já conhece, né? Às vezes a gente está sofrendo, mas o sofrimento já é conhecido. Como a gente vai sair para um desconhecido e saber que vai ter um sofrimento ali, e é um sofrimento que a gente não sabe como lidar? Então, é isso que propõe o livro. E todo o processo de autoconhecimento, ele tem esse processo de dor, mas é uma dor que vai fazer com que a gente desabroche e a gente vá para a maturidade. É o processo de maturidade, né? Nós vemos aí que quando os nossos filhos, enquanto eles ficam ali na nossa redoma, nós ficamos ali protegendo eles, né? Cuidando para que nada de mal aconteça com eles. E a gente acha que a gente está, né, fazendo algo muito necessário mesmo, e a gente não para, muitas vezes a gente não para no decorrer da vida desse filho, né? E até a adultidade nós estamos ali guardando aquele filho. Mas quando a gente solta esse filho, aí ele sim começa a ficar maduro. Por quê? Ele parou de ter essa zona de conforto, ele foi enfrentar os novos desafios. Então, é a mesma coisa nós conosco mesmo, com o nosso desafio interno, né? Esse livro não vai falar de desafios externos, ele vai falar de desafios internos, porque todos os desafios que são externos, eles conversam com o que está interno. Por isso, que para cada pessoa, um desafio pega de um jeito diferente. Porque cada um de nós tem um universo interno. E nós vamos reagir a esse desafio externo dependendo do que a gente carrega dentro da gente. E quando a gente sabe o que a gente carrega dentro da gente, nós temos melhores condições de lidar com isso que está fora, né, e que vem ao nosso encontro. Então, o processo de autoconhecimento, ele é basicamente isso, né? Esse é o caminho. Assim como na jornada do herói, o buscador enfrenta suas forças destrutivas interiores e lida com elas. Porque nós temos os dois lados, né? Nós temos as forças destrutivas, nós temos as forças que nos levam para frente, construtivas. Nós temos os dois lados sempre, né? Existe uma dualidade dentro de nós. Então, nós vamos trabalhar com essas forças destrutivas. Vamos fazer com que essas forças parem de ser os grandes monstros na nossa vida. Ser aquelas sombras, não é? A sombra é o que o Jung traz como sendo os nossos principais conteúdos internos que nos causam os problemas, né? Nos causam as dores. Mas eles são os grandes responsáveis? Não. As sombras são aqueles conteúdos que a gente não quer ver. Porque elas ficam ali guardadas, né? É tudo baseado naquilo que a gente acredita e que o que vem dentro de nós, que não está ligado com aquilo que a nossa mente conheceu como sendo a verdade, fica ali guardado. Não quer ser visto. Tem que ficar escondido ali. E essas sombras é como uma sombra mesmo. Quando a gente olha para uma sombra,
é muito maior do que nós, né? A nossa sombra é muito maior do que nós. E assim são as nossas sombras interiores. Na verdade, elas não são tão grandes assim. Elas só querem ser vistas, acolhidas e abraçadas. Elas só querem ser cuidadas. Elas não querem ser esquecidas ali. Não é? Então, quando a gente lida com essas sombras internas e a gente conhece o que a gente tem lá dentro, a gente lida melhor com o que está lá fora. O problema não é o que está lá fora. O problema é não lidarmos com o que nós temos aqui dentro. O caminho traz isso. Então, nesta palestra, o guia fala sobre o caminho que leva à realização dos seus anseios mais profundos. Então, quais são os nossos anseios mais profundos? Será que são aqueles da nossa mente, dessa mente racional, que fica racionalizando tudo? Então, esse é o nosso desejo, esses são, né, os nossos desejos mais profundos? Será mesmo? Se esses são os desejos mais profundos, esses que as nossas mentes trazem, então por que será que a gente sofre? Por que será que a gente apresenta comportamentos que nem a gente explica? Por que será que as nossas sombras estão se manifestando o tempo todo? Se o que é realmente mais profundo é o que a gente tem na cabeça aqui, né? Na nossa mente. Então, na verdade, os nossos anseios mais profundos estão dentro da gente, estão no nosso ser interno, naquilo que a gente não quer ver, que às vezes é algo que a gente aprendeu que não é bom, que não presta, que é vergonhoso. Aquilo lá é que é nosso conteúdo real. Ele não está formatado, não, ele é genuíno. Inclusive, esses nossos conteúdos internos, eles não se apresentam com palavras, eles se apresentam simbolicamente, né? Em forma de imagens, mexendo com as nossas emoções mais profundas, anseio por um estado de consciência mais amplo e pleno. Então, agora a gente vai falar sobre isso, né? Esse anseio por esse estado de consciência mais amplo e pleno. Nós temos esse anseio? Sim, nós temos. Ele está dentro de nós. Por quê? Porque a gente sempre quer saber por que a gente sofre, por que a gente se sente mal. A gente quer buscar essa felicidade que a gente muitas vezes não encontra. E quando a gente encontra, parece que ainda está faltando alguma coisa, né? Então, é esse anseio que nós temos, né? Todo ser humano deseja realização criativa e emocional, porém, está sempre em busca de uma expansão da consciência que lhe traga uma vida mais plena. Então, olha só, nós queremos essa vida plena, nós buscamos isso, nós queremos a felicidade. Só que muitas vezes nós queremos pegar atalhos, né? A gente quer cortar caminho, e não é bem assim que funciona, né? Existem coisas dentro da gente que antes da gente ser feliz, a gente vai ter que olhar para elas. Porque, na verdade, se a gente não olhar para elas, a gente não chega naquele outro estado. Então, não tem como chegar nesse estado de plenitude se nós não somos plenos. E enquanto a gente não olha para esses conteúdos que estão aí guardadinhos, nós não somos plenos. E não, então, não vai existir vida plena, né? Então, não tem caminho. Não tem caminho que vá deixar para lá, olhar para nosso interior, olhar para as nossas sombras, olhar para tudo isso que é real dentro de nós, que existe, e existe o tempo todo. Nós estamos manifestando isso o tempo todo, em emoções, em reações a situações, em sentimentos que a gente não entende por quê. Quando outras pessoas fazem coisas e a gente se ofende profundamente. Aí estão todas as dicas, em todas essas reações.
Então, a gente sempre pensa que se trata do outro, né? Mas não se trata do outro, se trata de nós. Quando a gente tem o outro lado do outro lado, se magoando com a gente, na verdade, isso tem a ver com ele, não tem a ver com nós, conosco. Mas quando a gente se magoa com o outro, isso tem a ver com a gente, não tem a ver com o outro, né? Tudo se trata da gente. Então, quando a gente começa a aceitar esse convite da vida e realmente aceitar essa jornada do herói, que é a nossa vida, aí sim é que os jogos se iniciam, né? É aí que a gente entra de verdade para o jogo da vida. Porque a vida é um jogo, né? O tempo todo, coisas acontecendo, expectativas sendo quebradas, sonhos que se tornam realidade, ao mesmo tempo que sonhos também são desfeitos, decepções, frustrações, alegrias, é um conjunto de tudo isso. Então, não tem como a gente controlar esse externo. A gente só tem como ver o que nós temos dentro de nós, que está aí, e não é culpa de ninguém. Não é culpa dos nossos pais, não é culpa dos nossos antepassados, não é culpa de ninguém. A vida traz esses pacotes para a gente, né? A vida traz, é como se fossem peças num tabuleiro. Então, existem certas peças no nosso tabuleiro que vão nos causar dor. E essa dor vai nos ajudar a crescer, a estarmos mais maduros na vida. E quanto mais estamos maduros na vida, mais a gente aproveita essa vida, mais a gente é pleno e a gente é feliz nessa vida. Porém, essa busca acaba trazendo confusões e contradições. Isso devido ao dualismo que está sempre presente. Ou seja, até coloquei aqui, ou é preto ou é branco, ou é certo ou errado. Então, nós temos esse dualismo, né? Para a gente, ou é uma coisa ou é outra. Nós não lidamos bem com entender pelas entrelinhas. Será que o que está errado mesmo? Né? A gente faz esse exercício interno para perceber se uma atitude nossa ela está acontecendo ao nosso favor ou não, né? A gente não, a gente olha e a gente julga com os parâmetros da mente racional. Isso é bom, isso é ruim. Então, nós estamos com essas dualidades dentro de nós o tempo todo. E coisas que nos acontecem, muitas vezes a gente julga como sendo ruins. Porém, se a gente for perceber bem, passado um tempo, a gente vai ver quanto a gente cresceu com aquilo que a gente julgou ser ruim. O quanto o nosso inconsciente, com as nossas sombras, se esforçou para ser visto e nos mostrar o caminho correto, o caminho da plenitude. Mas, muitas vezes, nós não estamos preparados ainda para ver tudo isso. Nós não estamos preparados. E está tudo bem, porque a vida, ela tem uma paciência infinita. Infinita. Ela vai trazendo coisas até repetidas para a gente. Nós podemos observar, existem as repetições de padrões nos nossos comportamentos, repetições de padrões de coisas que nos acontecem. Então, é uma infinidade de variáveis que ocorrem na nossa vida que simplesmente a gente não tem controle. Não tem controle porque pertence a uma sabedoria maior, a uma inteligência maior, que está realmente a favor da evolução e do crescimento, né? Então, nós temos essas confusões e contradições o tempo todo na nossa vida. A gente fica revoltado, né? A gente não aceita. A não aceitação é algo bem presente na vida do ser humano. Não que a gente tenha que
ficar quieto ali, passivo, estamos passivos diante da situação. Não, não significa passividade. Aceitação não é isso. Aceitação é entender que fizemos o possível, fizemos o necessário, porém, algo maior do que nós está regendo essa vida. E para o nosso bem, para que a gente veja aquele ser que está lá dentro de nós, que somos nós mesmos. Porque quem atrai as situações para aprendizado somos nós mesmos. Nós atraímos o tempo todo pessoas e situações. O tempo todo. E quando a gente finalmente aprende, as situações começam a ser modificadas naturalmente. Então, o fato de estarmos sempre batendo o pé, não querendo, não aceitando, reclamando, ficando revoltados, revoltados com a vida, revoltados com Deus, revoltados com tudo, com uma não aceitação, e muitas vezes nos atacando pedra, porque a gente também se judia, a gente também se julga, a gente fica cobrando da gente o tempo todo, simplesmente por algo que não tem como controlarmos, né? A aceitação do seu estado atual, olha aqui, é um caminho interessante, já que a vida não se apresenta perfeita. Porém, não é o fato da vida não ser perfeita que traz a infelicidade. A vida não é perfeita, mesmo porque nós não somos perfeitos. E quem atrai a vida, os processos da vida, para a nossa vida, somos nós mesmos. E nós não somos perfeitos, então, logo, a vida não é perfeita, não é mesmo? Então, quando a gente começa a analisar tudo isso, a gente começa a refletir e ver que, poxa, será que eu já não estou aí marcando passo há tanto tempo e perdendo tempo? Tempo que eu podia estar aprendendo com situações, aprendendo com pessoas, observando que às vezes eu tenho um caminhar que precisa ser acertado ali, igual um GPS, eu preciso acertar a rota. Às vezes o caminho não foi muito legal, o caminho me levou lá para um lugar perigoso, então eu preciso acertar a rota, deixa eu ir para um caminho mais seguro, um caminho mais inteligente, não é? Então, a gente precisa ter esse GPS interno e perceber que, às vezes, ou eu vou dizer, sempre, a gente precisa acertar a rota da nossa vida, né? Porque se a gente for contar com o outro, com a vida, com o país, com sei lá o quê, nós estamos nas mãos de algo que não temos controle, do externo, não é? Agora, se está dentro de mim, eu posso olhar, eu posso ressignificar e eu posso olhar para o que acontece comigo com mais leveza, aí sim o crescimento ocorre de verdade. E até a infelicidade que eu coloquei, o peso que eu coloquei nas situações, talvez elas se transformem, elas se transmutem para algo que vai me trazer o que é melhor. Mesmo porque, se a gente pensar bem também, quem gosta da infelicidade? Nós não queremos a felicidade? Então, toda vez que ocorrem situações de infelicidade, a gente bota o pé lá, a gente afunda o pé naquela infelicidade e fica lá. E chora, e sofre, e fica. Não é? Mesmo que a gente busque termos uma criatividade muito grande, a gente está com o pezinho lá, né? O que traz a infelicidade e cria o problema é a exigência de que a vida seja perfeita e de que deve ser entregue a você em sua perfeição. A gente não quer saber de problema, a gente não quer saber de dificuldade.
A gente só quer as coisas perfeitas, não é? É muito ruim ter problemas. Só que na hora do problema é a hora que a gente se testa. A gente que gosta muito de pensar que tem fé, que acredita em algo maior, na hora que vem um problema, ou a gente reclama, ou a gente vai lá para o Deus do que a gente, aquele Deus que a gente acredita, e pede para que ele traga para a gente a resolução de tudo. Só que a resolução de tudo não é bem o que a gente precisa. O que a gente precisa é o aprendizado, porque com o aprendizado vem a resolução. Então, que Deus nos traga a força, a sabedoria para entender aquele momento como um momento importante, é importante para a nossa vida. Se você ir mais fundo, irá descobrir uma parte sua que nega a dor e a frustração. Um lugar onde você abriga a raiva, o rancor, porque não existe algo que elimine por você as experiências que são indesejáveis para você. Então, é aquele momento que a gente está lá pedindo para Deus tirar, trazer para a gente a resolução, e parece que a resolução não vem, né? Em muitos momentos acontece isso, a resolução não vem. Às vezes, parece que a resolução vem. Aí a gente fica, respiramos aliviados, né? Só que mais um pouquinho adiante já vem outro problema igual, ou parecido. E existe uma sabedoria imensa na vida, né? Ela até nos dá umas canjinhas, né? Até nos dá uns descontos e deixa a gente achar que agora resolvemos. Só que daqui a pouco volta tudo. Então não existem soluções milagrosas, não existem soluções milagrosas, não existem. Porque se a gente não for lá olhar para as nossas coisas, olhar para as nossas questões e colocá-la na nossa frente, diante de nós, entendermos que nós temos essas dificuldades, entendermos que essas dificuldades, essas questões internas ou essas coisas que a gente não aceita em nós mesmos, são o nosso pedágio para a nossa maioridade, né? Quando a gente não faz isso, a gente fica lá. Guardamos raiva, rancor, né? Achamos que as experiências são indesejáveis e ficamos aí em torno desse contexto, né? Ao invés de pegarmos todo esse conteúdo que a gente recebe da vida e termos essa aceitação e entender por que que isso aconteceu, né? Por que que aconteceu tudo isso comigo? O que a vida quer me mostrar, né? Que é para o meu bem, já que tudo na vida é para que a gente cresça, né? Tudo na vida é para a nossa evolução, para a evolução da vida, do mundo, né? Inclusive pessoas que a gente conhece que cruzam o nosso caminho e vêm nos trazer mensagens e quantas vezes a gente não enxerga. A gente não enxerga o que aquela pessoa vem nos trazer. Às vezes uma pessoa passa na nossa vida, ela passa tão rápido e vai embora. O que será que a vida quis trazendo essa pessoa para a gente? Então, nós temos que sim prestar atenção nos recadinhos da vida, nas mensagens que a vida traz. Porque existe uma sincronicidade. E Jung também fala sobre isso, sobre essa sincronicidade das coisas que acontecem em sintonia com o que a gente tem dentro da gente. Acontecem com a gente. Não acontece com o outro, é com a gente. Pode aparecer para o outro, ele nem vai perceber porque não era para ele. Mas o que é para a gente percebe.
Então, nós precisamos perceber esses sinais que a vida nos traz. Aí ele vai falar sobre o desejo falso. O desejo é falso quando sua personalidade deseja amor e realização, perfeição e felicidade ou prazer e expansão criadora, sem pagar o preço de uma confrontação mais rigorosa. Esses são os famosos atalhos, né? A gente quer ser feliz, a gente quer tudo, mas a gente não quer ver aquele nosso negocinho que está ali nos amargurando. A gente não quer. A gente não quer ver aquela raiva que vem, a gente não sabe por quê, mas a gente não pode ter raiva, né? Porque raiva não é coisa de gente de luz. Gente de luz sempre vai ter amor, muito amor para dar, né? Vai sempre dizer sim. Gente de luz diz sim. Então nós temos que ser de luz. Só que lá dentro a gente quer dizer não, não é? Quantas vezes a gente não quer dizer não e a gente diz sim? Então, esse dizer sim é um desejo falso. E aí a gente quer ser feliz. Ou seja, a gente não quer encarar o não que está lá. A gente quer um atalho. Esquecer tudo que não, a gente não quer e só quer ser feliz, né? O desejo é falso quando você não assume a responsabilidade por seu estado atual ou pelo estado ao qual aspira. Tudo que eu quero tem um preço. Se eu quero ser rico, existe um preço dessa riqueza. Será que eu estou disposta a pagar esse preço? Se eu quero ser livre, existe um preço da liberdade. Eu estou em condições de pagar o preço da liberdade? Então, todos os desejos que a gente tem, quando a gente não considera os preços a serem pagos, eles são falsos. E eles são falsos por quê? Porque nós não refletimos sobre ele. É como uma criança. Uma criança, ela quer correr na rua. Ela não refletiu. Ela só quer correr na rua. Só que ela não pensa que correr na rua, ela sofre o risco de ser atropelada. Ela não pensou sobre isso. Então, ela não vai pagar o preço de ir para a rua de forma responsável. É porque ela é uma criança. E quantos de nós ainda não somos uma criança? Nós, na verdade, em muitos aspectos, ainda agimos como crianças. Porque a gente quer coisas que depois, quando a gente tem, a gente não sabe como bancar, né? Agora vem o desejo realista. O desejo é realista quando a pista para a realização deve estar em você, quando você deseja descobrir as atitudes e que o impedem de viver a vida de uma maneira plena e significativa. Então, quando eu não olho para mim e eu fico culpando sempre que está lá fora, né? Eu não estou vendo que, na verdade, existem coisas em mim que não me permitem viver aquela vida sonhada. Existem as coisas que estão em mim. São elas, não é quem está lá fora que não permite, sou eu mesma. Eu quero ser feliz, mas sempre estou com raiva de alguém, sempre estou achando coisas, pensando coisas, e na verdade, isso está dentro de mim, não está no outro, né? Então, o desejo realista, ele leva em consideração todo esse contexto, né? Ele leva em consideração tudo que se sente, tudo que se tem lá dentro. Ele busca descobrir o que tem lá dentro para que a coisa não aconteça. Por que que eu não consigo? Por que que sempre acontece alguma coisa? Por que que eu me auto-saboto? Então, o desejo realista é aquele que sabe que está dentro dele a resposta, que sabe que precisa ser mudado alguma coisa e que aceita mudar, né? Aceita ser flexível diante da vida.
E também aceita que errou, às vezes errou ao pensar determinadas coisas. E esse erro foi devido a determinado conteúdo que tem lá, dentro de si mesmo. O desejo é realista quando interpreta o anseio como uma mensagem vinda do âmago do seu ser interior. Mensagem essa que o dirige por um caminho que o ajudará a encontrar o seu verdadeiro eu. Então, aquela mensagem que vem de dentro, quando ele sente o caminho que ele quer traçar, que ele quer trilhar, né? Isso vem de dentro da pessoa, de dentro desse ser, né? E esse caminho que vem de dentro não é o caminho feito aqui pela mente, com aquela racionalização. É aquilo que realmente se deseja, por mais simples que seja. Às vezes não é aquele desejo incrível, às vezes é um desejo muito simples. Às vezes a pessoa só quer viver a vida feliz, só isso. Aprender, aproveitar a vida um pouco, ficar com as pessoas, mas existe alguém lá na mente dela que quer que seja um grande empresário. Então, são né, os conflitos que existem e que cada um de nós pode avaliar. Às vezes a gente quer ser coisas que, na verdade, estão matando a gente por dentro, estão tirando o nosso maior bem, a nossa maior riqueza, que é justamente aquilo que a gente verdadeiramente é e sente. Você pode ter a fantasia de que tem o direito à realização destes desejos, né? Nós temos direito a ter isso, ao invés de conquistá-la através da coragem e da honestidade de olhar para si como é agora, mesmo para áreas que preferiria evitar. Então, a gente ignora essas áreas que a gente quer evitar e acha que tem direito a receber. A gente merece, que é muitas vezes as pessoas falam, eu mereço ter isso, eu quero ter isso, eu tenho direito a ter isso. Sim, a gente merece muitas coisas, a gente merece sim, somos merecedores, mas não estamos falando em termos de ego, né? O ego, ele acha que ele tem direito, ele merece porque ele tem direito, é como se fosse uma imposição mesmo, né? Como assim? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou honesto, eu sou honesta, né? Eu vou à igreja, eu faço o bem, eu tenho direito. Eu tenho direito. Aí a vida traz tudo do contrário. E a pessoa não entende o porquê, né? Por quê? Simplesmente porque o que tem lá dentro é totalmente contrário e atrai isso. Então não tem como você ter aquilo que você tanto anseia, né? Como diz lá no o livro O Segredo, né? O segredo, sim, ele é muito legal. Só que muitas pessoas entenderam bem errado aquilo, porque acham que é só visualizar e vai visualizando do jeito que você vai conseguir. E coloque todo sentimento, né, toda emoção, mas como faz uma pessoa que não acredita em si mesma, que se esconde, que não quer se mostrar para o mundo, porque se alguém vê quem ela é, já era. Ninguém vai dar valor. Como que alguém assim vai conseguir fazer isso? Então, para essa visualização dar certo, é preciso fazer essa viagem interior. É preciso entrar em contato com as sombras, é preciso se conhecer interiormente e que venha do seu âmago. É aquilo que falou ali no slide anterior. Esse desejo tem que vir do seu âmago. Aí você naturalmente vai visualizar tudo isso, e tudo isso vai acontecer mesmo, porque você vai atrair. Se uma situação for incômoda ou dolorosa e você reagir com raiva, queixas e outras defesas contra o viver essa dor,
de modo limpo, você não estará sendo verdadeiro em relação ao seu estado presente. Então, olha só, são defesas, raivas, queixas, a gente está se defendendo, porque lá no fundo, como assim a gente não tem? Como, né? Como assim essa dor para mim? Por que eu tenho que passar por isso? Jesus lá tem umas passagens que ele fala, né? Alma pequena, ou alma com pouca fé, não é? Ele fala coisas assim. Então, fica muito claro que nós temos que olhar aí para a gente mesmo, né? Começar a nos conhecer e estarmos dando esse valor para nós mesmos, né? Esse valor para nós de verdade, não para o que o ego fica criando, né? O ego é aquilo que traz o que é ideal para nós, é o ideal, né? O ideal é o perfeito, o ideal é perfeito, só que nós não somos perfeitos, então a gente entra numa grande contradição, né? Permitir-se sentir a dor sem se afundar em pensamentos negativos. Como isso vai me destruir, né? Ou nunca vai passar. Esse tipo de comentário, né? Como isso aí vai me destruir? E agora? Isso vai me destruir? Como isso vai acabar? Quando? Pode liberar energias criativas poderosas. Essa experiência abre os canais para o eu espiritual, permitindo que trabalhem a seu favor. Então, permitir sentir a dor. Você vai sentir a dor. Você vai aceitar essa dor. Aceite isso. E entenda por que está doendo. O que está acontecendo, né? Se tem ali a criança e você está batendo nela, ela está gritando, ela está chorando, ela está vivendo a dor, porque criança vive, né? Criança vive a dor. Vivem mesmo. Não é verdade? Agora, a gente não, a gente apanha e a gente faz de conta que está tudo bem, em muitos casos. Então, é viver a dor, não é passar por cima dela, né? De forma limpa. Como assim? Sabendo que é um processo da vida, sabendo que nós não somos vítimas, entendendo que isso é para o nosso aprendizado, que esse é um processo da vida que nós mesmos atraímos com as questões que nós temos internamente, e que sim, nós estamos dispostos a nos ver, a nos olhar, a abraçar as sombras, a amar nossas sombras, não a colocar longe, não. Vem para cá, sombra, vamos ver como é melhor, como a gente pode ser melhor, né? A sombra é algo vivo, e ela se manifesta como se fosse uma entidade viva, e, e ela domina o tempo todo. A gente acha que a mente domina, mas não é a mente. Quem domina é o nosso inconsciente. São as nossas sombras, que arrumam um jeitinho de se manifestar, não importa como. Desta forma, você passará a considerar sua vida e até os problemas que ela lhe traz como um desafio estimulante. Estranho falar assim, né? Que às vezes questões difíceis são desafios estimulantes, mas é muito legal, porque toda vez que você passa por um desafio, é a jornada do herói, exatamente isso. Você vai lá, você rala, você chora, você olha para dentro de você, você levanta. Quando chegou lá no fim, você conseguiu, você olha para trás. E que gostoso que é quando você olha para trás e você vê tudo que você passou e como você chegou, como você está ali, íntegro e muito melhor, né? O enfrentamento dos seus problemas lhe proporcionará uma percepção da sua própria força, olha, estou acabando de falar, da sua riqueza de recursos e da sua habilidade criadora. Então, às vezes a gente quer ficar na zona de conforto, onde a gente não é desafiado. Se a gente não é desafiado, a gente não sabe da nossa força.
A gente não sabe dessa habilidade criadora, a gente não sabe dessa riqueza de recursos, mas só que lá na zona de conforto a gente quer ser pleno, e a gente quer conquistar coisas, e sermos incríveis, sem passar por esse processo, né? Esse processo que muitas vezes fica empatando a nossa vida, né? Em diversas áreas da nossa vida, né? Pode ser áreas de relacionamentos com família, com pessoas, relacionamentos amorosos, profissão, enfim, uma série de áreas da nossa vida que são que recebem essas interferências, né, no nosso inconsciente, sem que a gente tenha controle e domínio algum, tá? Assim, o seu eu espiritual virá à tona através dos seus pensamentos, sentimentos, percepções, levando a tomar decisões a partir do seu eu mais profundo. Então, olha, é dessa forma que a gente vai construindo essa vinda do nosso verdadeiro ser à tona. A gente constrói isso, a gente coloca a escadinha lá para o nosso eu real começar a subir e tomar as rédeas. E aí a nossa mente trabalha para ele. Não somos nós que trabalhamos para a nossa mente. Não é a nossa mente que fica lá que nem uma louca, pensando, pensa, 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 pensa. Não. Porque nós temos alguém que domina isso, que está com as rédeas na mão, que é o nosso eu real. E a mente, essa maravilhosa máquina, esse recurso incrível, está a nosso favor. E aí sim a gente vai saber o que é voar, de verdade. Porque aí a gente está inteiro, a gente está pleno. E mesmo sem ter tantas coisas, a gente vai se sentir pleno. Porque a gente tem a nós mesmos. E não tem como ser pleno sem termos a nós mesmos.